Eu quase desmaiei ali na mesa. Logo eu, com meus 78 anos bem vividos aqui em Tapiraí. O homem ficou tão chocado que derrubou até a caneta no chão. Meu povo. Olha, eu vou mostrar para vocês em 5 minutinhos o exame que deixou a cidade inteira de queixo caído e virou o maior bafafá que essa cidadezinha já viu. Vocês vão descobrir 3 coisas que ninguém esperava. Primeiro, como uma véia de 78 anos conseguiu engravidar naturalmente. Segundo, porque minha própria filha me escondeu em casa por 3 longos meses. E terceiro, qual era o segredo que eu guardava há décadas e que explica toda essa loucura. Então faz um favorzinho pra véia aqui, aperta esse like, se inscreve no canal e comenta de onde você me assiste. Adoro saber de onde são essas almas gentis que me acompanham. Assim ninguém perde a hora que eu mostrar o tal exame que virou minha vida do avesso. Então ajeita a coluna, pega um cafezinho e segura essa ansiedade, porque o impossível só existe até acontecer com a gente. Bora começar. Então, como eu estava dizendo, depois de toda aquela confusão no consultório do Dr. Reinaldo, chegou a hora de mostrar para vocês o tal exame que virou minha vida do avesso. Quando cheguei em casa naquele dia, minhas pernas tremiam que nem vara verde. Sentei na cozinha, peguei aquele papel e li umas 5 vezes seguidas. Gravidez confirmada, estava escrito bem ali, preto no branco. Minha filha Marisa chegou do trabalho e me encontrou chorando na mesa. Quando mostrei o exame para ela, a menina ficou branca que nem papel. Mãe, isso não é possível, ela disse, mas eu sabia que era real. Foi aí que ela insistiu pra gente fazer um segundo exame, numa clínica lá na capital. Fomos no dia seguinte, eu nervosa da vida. O médico de lá, Dr. Paulo, pediu até uns exames extras porque também não acreditava. Mas quando os resultados chegaram, 3 dias depois, foi aí que descobri a verdade que mudou tudo. O bebê que eu carregava não era meu neto, era meu bisneto. O exame de DNA que eles fizeram mostrou que o pai da criança era meu próprio genro, o Roberto, marido da Marisa há 15 anos. Minha nossa, gente, o chão sumiu debaixo dos meus pés. E agora vocês entendem por que minha filha me trancou em casa por 3 meses, né? Ela sabia de tudo desde o primeiro dia, porque foi ela mesma quem armou essa situação toda. Mas o que ela não sabe é que eu descobri qual era o plano dela, e por que ela queria tanto que eu sumisse da cidade antes que alguém desconfiasse de alguma coisa. Então, como eu estava dizendo, descobri qual era o plano da Marisa, e por que ela queria tanto que eu sumisse da cidade antes que alguém desconfiasse. Na segunda-feira de manhã, quando ela saiu para trabalhar, resolvi mexer nas gavetas do quarto dela, procurando alguma coisa que explicasse tudo isso. Foi quando achei uma pasta cheia de papéis escondida embaixo do colchão. Dentro tinha contratos, documentos do cartório e umas conversas impressas do WhatsApp. Li tudo com o coração batendo descompassado. Marisa tinha vendido nossa casa, gente. A casa que meu falecido marido deixou para mim, que vale uma fortuna hoje em dia por causa do terreno grande. Ela falsificou minha assinatura e vendeu tudo para um tal de incorporador da capital. Mas o pior ainda estava por vir. Nas mensagens do celular que ela esqueceu de apagar, descobri a conversa dela com o Roberto sobre o plano todo. Eles combinaram de me internar numa clínica psiquiátrica, usando essa história da gravidez como prova de que eu tinha perdido o juízo. Foi aí que li a frase que me gelou o sangue. Mãe nunca vai descobrir que o exame é falso, Roberto. Minha nossa, senti o mundo rodar. Eu não estava grávida coisa nenhuma. Tudo não passava de um teatro armado pelos dois para me roubar e me trancar num hospício pelo resto da vida. Agora vocês entendem por que eles não queriam que eu saísse de casa, né? Só que tem uma coisa que esses dois não sabem. Eu já descobri onde eles esconderam o dinheiro da venda, e não é onde vocês estão pensando. Então, como eu estava dizendo, descobri onde eles esconderam o dinheiro da venda da casa, e não é onde vocês estão pensando. Na terça-feira de manhã, enquanto eles achavam que eu estava dormindo, escutei uma conversa no telefone. Roberto falava baixinho na sala, combinando de buscar aquilo no banco antes do meio-dia. Fiquei de orelha em pé, fingindo que estava cochilando na poltrona. Quando ele saiu, resolvi seguir o homem. Peguei um táxi e mandei o motorista ir atrás do carro dele, que nem nos filmes. Chegamos no Banco do Brasil do centro e de longe vi Roberto entrando com uma pasta na mão. Fiquei esperando do lado de fora, escondida atrás de uma barraca de pastel. Quando ele saiu, tinha uma expressão estranha no rosto, meio nervosa. Foi aí que tive uma ideia. Entrei no banco e conversei com a Cleusa, que trabalha lá há anos e conhece nossa família. Foi quando ela me contou a bomba que explodiu na minha cabeça. Dona Ivone, que história esquisita essa do seu genro, né? Ele veio aqui transferir 800 mil reais para uma conta no exterior.
Minha nossa, senti as pernas bambearem. Eles não tinham só vendido minha casa, tinham mandado todo o dinheiro para fora do Brasil. Agora eu entendia por que Roberto estava tão ansioso para me internar logo. Mas o que eles não sabem é que a Cleusa me deu uma informação que pode mudar tudo. O dinheiro só sai do país amanhã de manhã, e tem um jeito de cancelar a transferência, se eu conseguir chegar no banco antes deles descobrirem que eu sei de tudo. Então, como eu estava dizendo, o dinheiro só sai do país amanhã de manhã, e eu tinha que chegar no banco antes deles descobrirem que eu sabia de tudo. Saí de lá desesperada, e voltei para casa no primeiro táxi que apareceu. Minha cabeça fervia pensando em como ia resolver essa encrenca. Quando cheguei, a Marisa já tinha voltado do trabalho, e estava na cozinha fazendo janta, fingindo que era a filha perfeita. Resolvi agir que nem nada tinha acontecido. Sentei na mesa, conversei sobre o tempo, perguntei do trabalho dela. Mas por dentro eu estava que nem panela de pressão prestes a explodir. Foi na hora do jantar que aconteceu o que mudou tudo. Roberto chegou em casa com uma cara estranha, meio apavorado. Sentou na mesa, mexeu a comida no prato sem comer direito, e de repente soltou: Marisa, a gente precisa conversar. Aí ele falou a frase que me deixou de queixo no chão. O gerente disse que alguém da família da dona Ivone esteve lá hoje fazendo perguntas. E tem mais, descobriram que os documentos da venda da casa têm problema. Minha nossa, senti o sangue gelar nas veias. Eles tinham sido pegos na mentira, mas agora eu também estava encrencada porque fui atrás deles. A Marisa ficou branca que nem papel e olhou bem nos meus olhos. Foi aí que percebi que ela sabia que eu sabia de tudo e pelo jeito que ela estava me encarando, eu acabava de descobrir que minha própria filha era capaz de qualquer coisa para me calar a boca. Então, como eu estava dizendo, a Marisa ficou branca que nem papel e me olhou nos olhos daquele jeito que mostrava que ela sabia que eu sabia de tudo. Foi aí que ela se levantou da mesa, foi até o quarto e voltou com um envelope amarelo na mão. Roberto tentou impedir ela, mas a menina não deu ouvidos. Meu coração disparou. Fazia 15 anos que meu Antônio tinha morrido num acidente de carro bem aqui na estrada de Tapiraí. Sempre achei esquisito ele ter saído de casa naquela madrugada sem me avisar, mas nunca questionei muito porque a dor era grande demais. Marisa abriu o envelope e tirou umas fotos velhas de lá dentro. Eram do meu marido conversando com um homem que eu não conhecia, na frente do banco, no dia antes de ele morrer. Aí ela soltou a bomba que me deixou sem chão. Mãe, o pai não morreu num acidente. Roberto começou a suar frio e tentou pegar as fotos da mão dela, mas Marisa continuou. O homem nessas fotos é o mesmo que comprou nossa casa agora, mãe. Minha nossa, senti o mundo rodar. Minha própria filha tinha feito acordo com o assassino do pai dela para me roubar. Então, como eu estava dizendo, a Marisa falou baixinho que se eu não parasse de me meter onde não devia, ia acabar que nem meu marido. Fiquei um segundo sem conseguir falar nada, só olhando para a cara da minha própria filha me ameaçando de morte. Roberto se levantou da mesa e trancou a porta da cozinha, e foi aí que percebi que eles não iam mais fingir ser uma família normal. Marisa pegou o celular e começou a discar um número. Escutei ela falando: é ele mesmo, pode vir buscar a véia hoje à noite. Do outro lado da linha, uma voz grossa confirmou alguma coisa que não conseguia entender direito. Quando ela desligou, me olhou com uma frieza que nunca tinha visto antes e disse: Mãe, a senhora vai sumir esta noite, que nem o pai sumiu 15 anos atrás. Foi nesse momento que aconteceu o impensável. A porta da cozinha se abriu devagar, e quem entrou foi meu próprio marido, Antônio, vivo de carne e osso, depois de 15 anos fingindo estar morto. Minha nossa, senti o coração parar de bater. Ali estava o homem que eu chorei todos os dias, que eu visitei o túmulo toda semana, caminhando pela minha cozinha como se nada tivesse acontecido. Ele se sentou na mesa, me olhou nos olhos e falou com a mesma voz de sempre: Oi, Ivone. Então, como eu estava dizendo, meu marido Antônio se sentou na mesa e falou que chegou a hora de eu saber por que ele teve que fingir que morreu, e por que nossa filha virou sócia do homem que deveria ser o assassino dele. Ele pegou minha mão, do mesmo jeito carinhoso de sempre, e começou a contar. Disse que 15 anos atrás descobriu que Roberto não era só genro da família, era informante da polícia infiltrado para investigar nosso dinheiro. A empresa que nós tínhamos lavava dinheiro do tráfico há anos, e eu nunca soube de nada. Quando a operação ia estourar, Antônio fez um acordo com os federais. Ele fingiria a própria morte. Eu ficaria livre de qualquer suspeita, e Roberto continuaria casado com Marisa para vigiar nossa família pelo resto da vida. Por isso que minha filha sempre soube de tudo. Roberto tirou um distintivo do bolso e botou em cima da mesa. Dona Ivone, eu sou agente federal há 20 anos.
Foi aí que Marisa soltou a bomba que virou tudo de cabeça para baixo. Mãe, a operação nunca terminou. O dinheiro que a gente movimentou essa semana foi para pegar os chefões que ainda estavam soltos. Ela apontou para a janela da cozinha, onde eu vi umas luzes vermelhas piscando lá fora. A polícia tá cercando a casa faz 1 hora, mãe. Eles vieram buscar a senhora, mas não para fazer mal. Antônio se levantou e olhou pela cortina. Então, como eu estava dizendo, Antônio olhou pela cortina e disse que os homens que queriam me matar estavam chegando. E dessa vez, nem ele nem a polícia sabiam se iam conseguir me salvar. Foi quando escutei o barulho de carro parando na frente de casa. Roberto correu para a janela e voltou com a cara branca que nem papel. Chegaram 3 carros pretos, ele disse pro Antônio. Marisa pegou uma arma que estava escondida na gaveta da cozinha e entregou outra pro Roberto. Nunca tinha visto minha filha segurando uma pistola na vida, mas ela parecia saber bem o que estava fazendo. Antônio se abaixou na minha frente e falou sério. Ivone, agora você precisa saber a verdade sobre por que eles querem tanto te matar. Ele respirou fundo e soltou a bomba que explodiu na minha cabeça. Você não é minha esposa de verdade, Ivone. Você é a irmã gêmea da Ivone real, que morreu no parto da Marisa. Minha nossa, senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Toda a minha vida, minhas lembranças, tudo que eu pensava que era verdade, não passava de mentira. Foi aí que Antônio me olhou nos olhos e falou a frase que me gelou. O que sua irmã escondeu antes de morrer tá dentro de você, Ivone. Então, como eu estava dizendo, Antônio me disse que o que minha irmã escondeu antes de morrer estava dentro de mim, literalmente dentro do meu corpo, e agora eles tinham descoberto onde. Eu não entendia bolhufas do que ele estava falando, mas Roberto gritou que os homens já estavam no quintal. Marisa me puxou pela mão e me levou correndo para o banheiro, trancou a porta e começou a mexer numa parede solta atrás do vaso sanitário. De lá de dentro, ela tirou uma caixa de metal pequena e abriu na minha frente. Tinha um chip de computador grudado numa fita adesiva velha. Ela levantou minha blusa e mostrou uma marca estranha na minha pele que eu sempre pensei que era uma cicatriz de cirurgia. Foi aí que ela falou a coisa que virou minha cabeça do avesso. Mãe, você não é tia da Ivone que morreu, você é a Ivone verdadeira. Minha nossa, senti que nem um raio tinha caído na minha cabeça. 45 anos achando que eu era outra pessoa, quando na verdade eu sempre fui eu mesma. O barulho de porta sendo arrombada ecoou pela casa toda. Marisa cortou minha barriga com uma gilete e tirou o chip de dentro da pele. Quando ela levantou o objeto na luz, consegui ver que tinha alguma coisa escrito nele. Mas o que me deixou sem chão foi perceber que quem estava arrombando nossa porta não eram os bandidos que a gente esperava, eram os próprios policiais que deviam me proteger. E pelo jeito que eles entraram gritando, eu acabava de descobrir que a operação inteira era uma armadilha para me matar. Então, como eu estava dizendo, os policiais que deviam me proteger arrombaram nossa porta gritando, e pelo jeito que eles entraram, eu acabava de descobrir que a operação inteira era uma armadilha para me matar. Marisa segurou minha mão com força e sussurrou no meu ouvido. Mãe, esses não são os policiais do papai. Do lado de fora do banheiro, escutei Roberto gritando que era agente federal, mas os homens nem deram bola. Antônio bateu na porta e falou baixinho. Ivone, tem uma passagem secreta atrás do armário do quarto. A voz dele estava diferente, meio rouca, como se ele soubesse que não ia conseguir nos acompanhar. Marisa abriu a porta devagar e nós 3 saímos correndo para o quarto. Ela empurrou o guarda-roupa e apareceu um buraco na parede que dava para o quintal do vizinho. Quando eu ia entrar primeiro, ela me segurou pelo braço e falou uma coisa que me gelou o sangue. Mãe, o papai não é seu marido de verdade. Ele é agente do FBI americano, e vocês 2 nunca foram casados oficialmente. Minha nossa, senti as pernas bambearem. 45 anos de casamento eram mentira. Minha filha não era minha filha biológica, e eu tinha sido casada com o prefeito sem nem saber. Mas o que me deixou sem chão mesmo foi quando ela continuou. E tem mais, mãe. Você não tem 78 anos. Você tem 45. Nesse momento, escutei tiros lá na sala e a voz do Antônio gritando meu nome. Marisa me empurrou pro buraco na parede, mas quando eu olhei para trás, vi que ela não vinha junto e pelo jeito que ela estava me olhando, acabei de descobrir que minha própria filha era a verdadeira chefe de toda essa operação. Então, como eu estava dizendo, minha própria filha era a verdadeira chefe de toda essa operação, e pelo jeito que ela estava me olhando, eu acabava de descobrir isso na pior hora possível. Marisa não entrou no buraco comigo, ficou parada ali, segurando uma arma que apareceu do nada na mão dela. Os tiros lá da sala pararam de repente, e um silêncio estranho tomou conta da casa.
Foi aí que ela falou baixinho. Mãe, o show acabou. Saí tremendo, sem entender bulhufas. Ela me levou de volta para a sala, e quando cheguei lá, quase caí para trás. Os policiais estavam todos sentados no sofá, tomando o café que o Antônio tinha feito. Roberto estava rindo e contando piada. Ninguém tinha morrido, ninguém tinha se ferido. Sentei na poltrona sem conseguir falar nada. Marisa puxou uma cadeira, sentou na minha frente e começou a falar devagar. Mãe, tudo o que aconteceu nas últimas semanas foi um teste. Foi aí que ela soltou a bomba que explodiu na minha cabeça. A senhora realmente teve um filho aos 78 anos. Mãe, ele nasceu faz 2 meses e está internado na UTI neonatal desde então. Minha nossa, senti o mundo rodar. Eu tinha um bebê de verdade internado há 2 meses e tinha esquecido completamente da existência dele por causa da doença. Antônio se aproximou e me mostrou uma foto no celular. Era um bebezinho pequenininho, cheio de aparelhos, mas com os olhos bem abertos me olhando. Quando vi aquela carinha, alguma coisa acordou no meu peito, uma lembrança quente e boa. Mas o que me gelou foi quando Marisa falou a última coisa. Só que tem um problema, mãe. O pai do bebê não é quem a senhora pensa que é. Então, como eu estava dizendo, o pai do bebê não era quem eu pensava que era, e descobrir a verdade podia fazer eu esquecer de tudo de novo. Marisa pegou outro envelope que estava escondido atrás do sofá e tirou uns papéis de lá. Eram resultados de exame de DNA, tudo carimbado e assinado pelos médicos do hospital. Quando ela botou na minha mão, senti que as letras dançavam na minha frente. Li uma vez, 2 vezes, 3 vezes seguidas. O nome do pai estava ali, bem claro, mas minha cabeça não conseguia processar a informação. Antônio se sentou do meu lado e segurou minha outra mão, esperando eu terminar de ler. Foi quando chegou na última linha do papel que meu coração quase parou de bater. Ali estava escrito que o pai do meu bebê de 2 meses era meu próprio neto, o João Paulo, filho da Marisa, de apenas 16 anos de idade. Minha nossa, senti o sangue gelar nas veias. Como é que uma véia de 78 anos engravida do próprio neto adolescente? As lembranças começaram a voltar aos poucos, como pedaços de um quebra-cabeça se juntando. Me lembrei daquele final de semana que o menino tinha passado aqui em casa, quando os pais viajaram. Lembrei da bebida que ele trouxe, dos remédios que ele disse que eram vitaminas. Lembrei de acordar na manhã seguinte sem roupa, toda dolorida, sem entender o que tinha acontecido. Roberto se levantou e foi até a janela, não conseguiu nem me olhar na cara. Marisa começou a chorar baixinho e falou: Mãe, a gente descobriu tudo através das câmeras de segurança da casa. O João Paulo dopou a senhora e... Mas o que me gelou mesmo foi quando Antônio sussurrou no meu ouvido. Ivone, tem uma coisa que eles não sabem que eu descobri. O João Paulo não agiu sozinho naquele dia. Então, como eu estava dizendo, Antônio sussurrou que o João Paulo não tinha agido sozinho naquele dia e que a pessoa que ajudou ele estava ali na sala fingindo ser inocente. Olhei para cada um deles, tentando descobrir quem era o traidor. Roberto continuava na janela sem conseguir me encarar. Marisa enxugava as lágrimas com um lenço. Antônio segurava minha mão, mas percebi que ele estava suando frio. Foi aí que me lembrei de um detalhe que tinha passado batido. Naquele final de semana, quando acordei toda estranha, tinha um copo de suco pela metade na mesa da cozinha. Não era meu copo, porque eu nunca bebia suco de manhã. Levantei devagar da poltrona e fui até a cozinha. Lá estava o mesmo copo, ainda sujo, que ninguém tinha lavado em 2 meses. Peguei ele na mão e voltei para a sala, mostrando para todo mundo. Foi quando Marisa olhou para o copo e ficou branca que nem papel que eu descobri a verdade que virou tudo de cabeça para baixo. Mãe, esse copo é meu. Minha nossa, senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Minha própria filha tinha ajudado o neto a me drogar e abusar de mim. Ela planejou tudo desde o começo. Roberto se virou da janela com uma cara que eu nunca tinha visto antes. Antônio largou minha mão e se afastou de mim. Os dois sabiam da verdade desde sempre e ficaram fingindo que era só culpa do menino. Mas o que me gelou mesmo foi quando Marisa falou baixinho, ainda chorando: o problema é que o João Paulo não é meu filho de verdade, mãe, ele é seu filho também. Então, como eu estava dizendo, Marisa falou que o João Paulo não era filho dela de verdade, ele era meu filho também, e se o bebê que estava na UTI fosse igual a ele, a gente ia ter que tomar uma decisão que ia destruir nossa família para sempre. Fiquei um segundo sem conseguir respirar direito, tentando entender o que ela tinha acabado de falar. João Paulo era meu filho? Como assim? Ele sempre foi meu neto, filho dela com o primeiro marido que morreu num acidente. Roberto largou a cortina da janela e veio se sentar na mesa, com uma cara de quem não aguentava mais guardar segredo.
Antônio me soltou a mão e foi buscar uma pasta velha no armário da sala, daquela que eu nunca mexia porque sempre achei que era papelada sem importância. Quando ele voltou e abriu a pasta na minha frente, tinha certidão de nascimento, exames de sangue antigos, tudo amarelado pelo tempo. Li o nome da mãe na certidão do João Paulo e quase desmaiei ali mesmo. Era meu nome, não o da Marisa. Foi aí que Antônio soltou a bomba que virou minha cabeça do avesso. Ivone, você teve o João Paulo quando tinha 62 anos, no mesmo esquema de agora. Minha nossa, senti que nem um trator tinha passado por cima de mim. O menino que tinha abusado de mim era meu próprio filho, não meu neto. E agora eu estava grávida do meu próprio neto, que era ao mesmo tempo meu bisneto. Marisa se levantou da cadeira e foi até a cozinha buscar um copo d'água, mas quando voltou, tinha uma seringa na mão. Mãe, a gente precisa repetir o mesmo processo de 16 anos atrás, ela disse, se aproximando de mim com aquela agulha. Mas o que me gelou mesmo foi quando Roberto falou baixinho, olhando para a seringa. Só que desta vez a dose pode matar a senhora, Dona Ivone. Então, como eu estava dizendo, Roberto falou que desta vez a dose podia me matar. E sinceramente, depois de tudo que tinha acontecido, ele não sabia se não seria melhor assim. Marisa se aproximou de mim com aquela seringa, mas quando ela ia enfiar a agulha no meu braço, a porta da frente se abriu com estrondo. Era João Paulo, o menino que eu achava que era meu neto, entrando em casa que nem um furacão. Ele olhou para a cena toda, eu sentada na poltrona, a mãe com seringa na mão, o Roberto e o Antônio me cercando, e soltou um grito que gelou meu sangue. Parem com isso. O menino correu até a Marisa, arrancou a seringa da mão dela e jogou no chão. Foi aí que ele falou a coisa que não saía da minha cabeça. Vocês não sabem de nada. João Paulo se ajoelhou na minha frente, pegou minhas duas mãos e olhou bem nos meus olhos. Com a voz tremendo, ele soltou a bomba que explodiu na minha cabeça. Vó Ivone, eu não sou seu filho. Eu sou filho do seu marido Antônio com outra mulher. E quem te drogou das duas vezes foi ele, não eu. Minha nossa, senti o mundo rodar. Antônio, o homem que eu amava há décadas, tinha me drogado e abusado de mim duas vezes, e ainda por cima tinha colocado a culpa no menino inocente. Olhei para o meu marido, que ficou branco que nem papel e começou a andar para trás, em direção à porta. Marisa soltou um grito e Roberto correu atrás dele, mas Antônio já tinha puxado uma arma que estava escondida no cinto. Foi aí que João Paulo falou a frase que me gelou. E tem mais, vó. O bebê que tá na UTI não é normal como os médicos disseram, tão como eu estava dizendo. João Paulo falou que o bebê que estava na UTI não era normal como os médicos disseram. Ele tinha nascido com uma coisa dentro dele que ia forçar a gente a escolher entre salvar ele ou salvar a mim. Antônio continuou apontando a arma para todo mundo, mas agora ele estava nervoso que nem vara verde. Roberto tentou se aproximar dele, mas o homem gritou para ninguém se mexer. Foi aí que João Paulo se levantou do chão e começou a falar a verdade que ele tinha guardado todos esses anos. O bebê nasceu com um tumor no cérebro, mas não é tumor comum não, o menino falou olhando para mim. Minha nossa, senti as pernas bambearem. Que outros filhos? Eu só me lembrava da Marisa, mas o menino não deu bola, e continuou. Vó, a senhora teve 7 filhos antes da tia Marisa. Todos morreram bebês, com a mesma doença. Foi aí que ele soltou a bomba que explodiu na minha cabeça. Só que desta vez os médicos descobriram que a doença não vem da senhora, vem dele. O vô Antônio tem um vírus no sangue que mata todos os filhos dele. E agora esse bebê vai morrer também? Senti o sangue gelar nas veias. 7 filhos mortos. E eu não lembrava de nenhum por causa das drogas que Antônio me dava. Roberto largou a arma no chão e começou a chorar que nem criança. Antônio olhou para todos nós com uma cara estranha, meio perdida, e falou baixinho. Vocês não entendem nada, mas quando ele ia continuar falando, João Paulo mostrou uma coisa no celular que fez meu marido ficar branco que nem papel e baixar a arma na mesma hora. O que estava naquela tela do telefone era tão terrível que nem Antônio, depois de tudo que ele tinha feito, conseguiu continuar mentindo para mim. Então, como eu estava dizendo, o que estava naquela tela do telefone era tão terrível que nem Antônio, depois de tudo que ele tinha feito, conseguiu continuar mentindo para mim. João Paulo virou o celular na minha direção e o que eu vi me fez entender por que todo mundo estava tão desesperado. Era um vídeo do hospital, gravado ontem de madrugada, mostrando o Antônio entrando na UTI neonatal com uma seringa na mão, se aproximando da incubadora do meu bebê. Mas não era para aplicar remédio não. O homem estava tentando tirar sangue da criancinha para fazer algum tipo de teste que os médicos não tinham autorizado. Roberto se levantou da cadeira e falou com a voz trêmula. Dona Ivone,
Seu marido não queria matar o bebê. Marisa começou a chorar baixinho e puxou outro papel de dentro da bolsa. Era um laudo médico com o nome do Antônio, datado da semana passada. Quando li o resultado, senti as pernas bambearem que nem gelatina. Pausa. Foi aí que descobri a verdade que virou tudo de ponta cabeça. Antônio não tinha vírus nenhum no sangue. O exame mostrava que ele era estéril há mais de 20 anos e nunca podia ter sido pai de ninguém, nem meu nem de outra mulher. Minha nossa, senti o mundo rodar. Se Antônio não podia ter filhos, então quem era o pai verdadeiro do João Paulo? E mais importante ainda, quem tinha me engravidado desta vez, aos 78 anos? Antônio largou a arma no chão e se sentou no sofá, com a cabeça entre as mãos. Mas o que me deixou sem chão foi quando ele apontou para a janela e falou baixinho. Porque ele já tá aqui fora, esperando a hora certa para entrar. Então, como eu estava dizendo, João Paulo apontou para a janela e falou que o pai verdadeiro do bebê já estava ali fora, esperando a hora certa para entrar, e dessa vez não ia ter como a gente escapar. Olhei pela cortina com o coração batendo descompassado. Tinha um homem parado embaixo do poste, de costas para casa, mas dava para ver que ele usava o mesmo casaco que o Dr. Reinaldo sempre vestia no consultório. Minha nossa, senti um frio na espinha que não saía. João Paulo pegou minha mão e falou baixinho. Vó, o doutor não só sabia que a senhora ia engravidar, ele planejou tudo desde o começo. Roberto se levantou da cadeira que nem um pulo e correu para a janela. Quando ele viu o homem lá fora, ficou branco que nem papel. Dona Ivone, a gente precisa sair daqui agora, ele disse, pegando as chaves do carro em cima da mesa. Foi aí que Antônio levantou a cabeça e soltou a bomba que explodiu na minha mente. Vocês não sabem de nada ainda. O doutor Reinaldo não é médico de verdade, ele é meu irmão gêmeo que fugiu da cadeia faz 6 meses. Minha nossa, senti o chão sumir debaixo dos meus pés. 40 anos sendo examinada pelo cunhado criminoso, achando que era consulta médica normal. Marisa começou a chorar e apontou para o quintal dos fundos. Mãe, tem mais gente chegando por trás da casa, ela gritou, correndo para trancar a porta da cozinha. Então, como eu estava dizendo, João Paulo perguntou quantas vezes eu tinha ido no consultório do Dr. Reinaldo sozinha nos últimos 2 anos, e quando parei para pensar, senti o sangue gelar. Foram dezenas de vezes. Toda semana eu ia lá fazer aqueles exames que ele dizia que eram para diabetes, mas agora tudo fazia sentido. As injeções, os remédios estranhos, a forma como ele sempre pedia para eu deitar na maca e fechava a cortina. Roberto correu até a janela da frente e gritou, ele sumiu. Foi aí que escutamos a chave girando na fechadura da porta dos fundos. O homem tinha entrado na casa. Antônio se levantou do sofá e pegou a arma do chão, mas suas mãos tremiam que nem folha no vento. Reinaldo, eu sei que você tá aí, ele gritou em direção à cozinha. A voz que respondeu era idêntica à do Antônio, mas tinha uma frieza que me arrepiou toda. Conversar? Depois de 40 anos você fugindo de mim? O doutor Reinaldo apareceu na porta da sala, e pela primeira vez eu vi os 2 irmãos gêmeos juntos. Era assustador como eles eram parecidos, mas o olhar do Reinaldo tinha uma maldade que o Antônio nunca teve. Marisa puxou João Paulo para trás do sofá, tentando proteger o menino. Roberto ficou paralisado no meio da sala. Eu continuei sentada na poltrona, sem conseguir me mexer. Ivone, minha querida, o doutor Reinaldo falou, caminhando devagar até mim. Você nem imagina quantos anos eu esperei para ter um filho meu de verdade. Todos aqueles encontros no consultório, todos aqueles tratamentos, Antônio apontou a arma para o irmão, mas não atirou. O bebê não é seu, Reinaldo. Foi aí que o doutor Reinaldo soltou a gargalhada mais gelada que já escutei na vida. Ele tirou um papel do bolso e jogou na mesa. Eu que fiz os exames de DNA, irmãozinho. Minha nossa, senti que nem um raio tinha caído na minha cabeça. O bebê era filho do criminoso, não do meu marido. João Paulo saiu de trás do sofá e gritou, para com isso, mas o doutor Reinaldo nem olhou para ele. O bebê morre amanhã se não receber uma transfusão, ele continuou, olhando direto nos meus olhos. E o único sangue compatível é o meu. Foi aí que aconteceu o impensável. Marisa se levantou de trás do sofá, com uma arma que eu não sabia que ela tinha, e atirou 3 vezes no peito do doutor Reinaldo. O homem caiu no chão na mesma hora, com sangue escorrendo pela camisa branca. Antônio largou a arma e correu até o irmão, mas já era tarde demais. Roberto pegou o celular e ligou para a polícia. João Paulo veio até mim e me abraçou forte. Acabou, vó, ele sussurrou no meu ouvido.
3 horas depois, quando a polícia e a ambulância foram embora, nós 4 ficamos sentados na sala, tentando entender tudo o que tinha acontecido. Marisa explicou que tinha descoberto a verdade sobre o Dr. Reinaldo fazia semanas, e só estava esperando ele aparecer para resolver tudo de uma vez. No dia seguinte, fomos todos juntos pro hospital visitar meu bebê. Os médicos disseram que ele não precisava de transfusão nenhuma, que estava saudável e podia ir para casa na semana que vem. Quando segurei meu filho no colo pela primeira vez, senti uma paz no coração que não tinha há meses. Era verdade que eu tinha 78 anos, era verdade que a situação era complicada, mas também era verdade que aquele bebezinho era a coisa mais preciosa que já tinha acontecido na minha vida. Hoje, 6 meses depois, posso dizer para vocês que a vida vale a pena mesmo quando parece que tudo deu errado. Meu filho está crescendo forte e saudável, Antônio está fazendo terapia para lidar com tudo o que aconteceu, e nossa família, mesmo meio quebrada, está se curando aos poucos. Pessoal, vocês precisam se inscrever neste canal agora mesmo. Esta é a história mais impactante que já contei aqui, e se você chegou até o final, você faz parte de um grupo especial de pessoas que não desiste nunca. Esmague esse botão de like imediatamente. Seu apoio é fundamental para que eu continue trazendo essas histórias exclusivas que tocam o coração. Este é o momento de demonstrar que você realmente valoriza conteúdo de qualidade. Corre nos comentários e me conte. Qual foi a parte que mais te chocou nesta história? Eu leio todos os comentários e adoro conversar com vocês. Não espere nem mais um segundo para compartilhar suas reações. E olha, se você é um verdadeiro fã, desses que entende a importância de apoiar quem produz conteúdo com o coração, compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos. Agora, mande no WhatsApp, no Facebook. Conta pra família. Apenas os verdadeiros seguidores compreendem como é fundamental esse apoio. Inunde esta sessão de comentários com suas teorias, suas emoções. Me digam de onde vocês estão assistindo. Vocês são a razão eu continuar contando essas histórias que mexem com nossa alma. Se inscreva, deixa o like, compartilha e comenta. Tudo junto, agora mesmo. Nos vemos na próxima história, e garanto que vai ser ainda mais emocionante.